Olá, gente! Como é que vocês estão, meu povo? Faz alguns dias que eu não tenho passado aqui com vídeos. Tenho publicado alguns vídeos, né, que eu já tinha gravado, mas hoje eu tô aqui para trazer uma situação que aconteceu comigo hoje, que eu quero dividir com vocês. Né? Isso serve também para outras pessoas, serve como dica, né, para pessoas que se colocam à disposição para auxiliar uma pessoa com deficiência visual. Então, eu vou dividir a situação que aconteceu comigo hoje aqui com vocês e ao mesmo tempo eu quero deixar algumas dicas para você que me acompanha, para você que me segue. Auxiliar uma pessoa com deficiência visual na rua é muito importante o auxílio, né, da, da sociedade, assim, do povo como um todo para a pessoa com deficiência visual. Isso faz parte da acessibilidade, que é se colocar no lugar do outro e perceber quando o outro está precisando de uma ajuda, de um apoio. Né? Isso é muito importante. Mas, gente, vou solicitar aqui que você que está me acompanhando, que está assistindo meu vídeo, que aí, se ainda não segue o canal, siga o canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para sempre que tiver algum vídeo novo, algum conteúdo novo, você seja notificado. Então, vamos lá para a situação que eu quero dividir com vocês. Hoje eu estava caminhando, me deslocando para pegar o trem e de repente alguém que estava caminhando atrás de mim me segura. A pessoa simplesmente segurou pelo braço. Me segurou pelo braço com as duas mãos, assim, como se dissesse: para. Não anda mais. E eu levei um susto, gente. Eu levei um susto, porque tem aquele tempo ali entre o que a pessoa vai dizer e a ação que ela fez, né? A ação foi mais rápida do que a fala dela, né? E nesses segundos ali eu levei um susto. Nossa, eu levei bastante um susto. Eu estava um pouco distraído, caminhando, né, concentrado na rua, para desviar os obstáculos, né, que tem bastante, né? E de repente alguém vindo por trás a gente me segurou pelo braço, né? Com as duas mãos me segurou pelo braço. Depois que ela me segurou pelo braço, ela me disse: moço, tem uma sacola de lixo na tua frente. Gente, eu levei um susto, gente, pense no susto que eu levei. Então, aí quando ela falou tem essa sacola de lixo, daí eu parei, né? Aí conversei com ela, pessoa muito legal, pessoa super gente boa, né? Mas ela sem querer me deu um susto, né? A intenção dela era de me ajudar, de me avisar que tinha uma sacola de lixo na calçada na minha frente, né? Só que o jeito, né? E foi o momento, é claro, né? O instinto da pessoa de querer ajudar acaba que às vezes assustando o outro, né? Depois a gente veio conversando até, ela me auxiliou a chegar até o trem, né? E aí eu expliquei para ela, né, da importância, né, de a pessoa, quando for ajudar uma pessoa com deficiência visual, antes de tocar na pessoa, antes de segurar o braço da pessoa, falar com ela, né? Dizer: olha, moço, você precisa de uma ajuda? Ou tem alguma coisa aí na tua frente, tem um obstáculo na frente? Fala, né? Fale isso, né? Porque quando a pessoa segura, ataca, né? Fica tipo que a pessoa está te atacando, né? E na rua hoje tem tanta coisa, né, ruim que acontece, então a gente acaba se assustando, até mesmo sendo isso, né? A pessoa está distraída, como era o meu caso, estava distraído, caminhando, concentrado no trajeto que eu estava fazendo e levei um susto. Mas, gente, tem situações que acontecem na rua com a gente que depois a gente até fica refletindo, algumas delas a gente, né, comenta entre os colegas, né, que foi curioso, né, que fica, né, até engraçado, né, até uma situação engraçada, né, mas eu reforço, né, gente, sempre que vocês encontrarem uma pessoa com deficiência na rua, pergunte a ela se ela está precisando de ajuda, né, ofereça a sua ajuda, ofereça o teu braço para que ela segure no teu braço. Então, essa é a maneira correta de você oferecer ajuda, né, perguntar se a pessoa está precisando de ajuda. E se a pessoa com deficiência visual
não estiver precisando de ajuda, ela vai dizer que não e você não precisa se incomodar, porque às vezes ela realmente não está precisando de ajuda, né? Até mesmo, né? Eu já ouvi muitas pessoas, mas tem uns cegos que são mal educados, né? É que são grossos, enfim, né? Ignorantes. Tem de tudo, né, gente? A pessoa com deficiência visual, ela faz parte da sociedade, né? E é um ser humano, né? Que tem os seus problemas, tem os seus momentos não tão bons, né? Assim como todo mundo. A pessoa com deficiência visual também tem chefe que incomoda ela, que cobra, né? Então, às vezes ela não está num bom momento, né? E pode reagir mal, né? Mas não é por isso que você deixa de ajudar outros, né? Sempre ofereça ajuda, se possível, se você puder, se você tiver disponibilidade e ver uma pessoa com deficiência visual, ofereça a tua ajuda, né? Que ela pode estar precisando e ser muito importante para atravessar uma rua. Nós temos aí muitas dificuldades na questão da acessibilidade. É sinal sonoro que não existe. A maioria das cidades aí tem muito pouco o sinal sonoro. O piso tátil, faixa de segurança em muitos locais os motoristas não obedecem, enfim, é uma série de questões, né? Então sempre pergunte se a pessoa está precisando de ajuda, não segure ela, né? E os meus colegas deficientes visuais que estão assistindo esse vídeo poderão deixar aqui nos comentários também o que já te aconteceu na rua. O que te assustou na rua, né? Se já aconteceu alguma situação como essa que aconteceu comigo, né? Eu já aconteceu várias, né? Então, talvez nos próximos vídeos aí eu quero deixar algumas situações assim curiosas que aconteceram comigo. De pessoas me segurar na escada, já aconteceu muitas vezes. Tá chegando próximo à escada, quando vê vem alguém por trás e segura. Olha a escada, olha a escada. Então, são situações que acontecem. Outra coisa que acontece bastante com a gente, aconteceu comigo já várias vezes, isso deixa a gente tão chateado, assim, tão incomodado, né? Essa situação que eu vou contar agora. A gente tá andando na rua, nós temos uma bengala. A bengala, ela identifica os obstáculos que estão na parte inferior, no piso, ou seja, na calçada, no asfalto, no chão. Mas os obstáculos aéreos, ela não identifica. Então, o que identifica o obstáculo aéreo? É a nossa cabeça, né? A gente bate com a cabeça, um galho de árvore, enfim, qualquer coisa que tiver acima da nossa cabeça, né? E já me aconteceu várias vezes. Recentemente, eu acho que foi essa semana ainda, eu estava andando aqui no bairro e de repente eu bati com a cabeça num galho de árvore e uma pessoa que estava atrás, olha o galho! Eu disse sim, agora eu já vi, já bati com a cabeça, né? Quer dizer, às vezes a pessoa espera para falar depois que a pessoa com deficiência visual já, né, bateu naquele obstáculo, né? Aí não adianta, né? Se você percebeu que a pessoa já bateu no obstáculo, né, aí não fala nada, deixa quieto. Vai lá, oferece ajuda para ela, pergunta se ela não se machucou, enfim, né? Faça qualquer coisa, né? Mas depois não adianta avisar, né? Porque daí já a pessoa já sabe que tá ali, né? Aquele obstáculo, né? Então são curiosidades do nosso dia a dia, né? Uma outra coisa que eu quero comentar aqui também, isso acontece com muita frequência, gente. A gente está, às vezes, no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e aí alguém chega lá, eu tô indo passear. Não, gente, eu não tô indo passear, eu tô indo para o trabalho. Eu trabalho também. Então, parece que a sociedade ainda, e isso é histórico, né? Que a sociedade ela acha, as pessoas acham que a pessoa com deficiência visual não trabalha, né? Que ela sai de casa para passear, ou enfim, para ir numa associação. Mas não, hoje não, né? Hoje é diferente, né? As pessoas precisam trabalhar, né? Todo mundo tem os seus compromissos, né? E necessita de sair de casa para o trabalho, para atividades do dia a dia, né? Enfim.
Nem sempre é para passear. Às vezes é para passear. Assim como todo mundo, né? Às vezes é para passear. Mas às vezes não é, às vezes é para o trabalho. A maioria das vezes é para o trabalho, gente. Então procure contribuir, né, na rua, ofereça ajuda. Ofereça o seu braço, o seu ombro, para que a pessoa com deficiência possa segurar no seu braço e se guiar pelos seus passos. Então essa é uma dica que eu quero deixar aqui. Sempre que você for ajudar uma pessoa com deficiência visual, ofereça o seu braço, o seu cotovelo, ela vai segurar no seu cotovelo ou ela vai colocar a mão no teu ombro e você segue um passo na frente da pessoa com deficiência visual. A pessoa com deficiência visual segue um passo atrás de você. Porque se tiver um desnível na rua, um degrau de escada, enfim, a pessoa com deficiência visual, quando você fizer um movimento, né, nesse desnível ou nesse degrau, ela já vai sentir que tem um degrau, né, ou que está descendo, ou que está subindo. Mas sempre que você puder, também avise, né? Se você estiver conduzindo uma pessoa com deficiência visual e chegar numa escada, avisa, olha, estamos chegando numa escada. Nem todas as escadas têm aquele piso de alerta que indica que ali tem uma escada, né? Algumas têm, outras não. Mas então é importante você se comunicar com a pessoa com deficiência visual. Fale com ela. Se você estiver num lugar, se você estiver chegando ali no lugar e tiver uma pessoa com deficiência visual, se apresente a ela, fale quem você é. Não pergunte a ela, você sabe quem é que está falando? Isso acontece muito também. As pessoas às vezes me abordam. Oi, Valdir, sabe quem sou eu? Olha, às vezes eu até sei, mas às vezes não sei, né? Ainda mais quando a pessoa não é do meu dia a dia, da minha convivência, às vezes é difícil a gente gravar a voz. Então nem sempre eu vou conseguir a saber quem está falando comigo. Aquelas pessoas que eu convivo no dia a dia, aí eu identifico com mais facilidade. Mas aquelas que eu não identifico, que eu não convivo no dia a dia, vai ser difícil eu identificar. E às vezes, mesmo aquela pessoa que a gente convive no dia a dia, num local público, onde tem muito movimento, muito barulho, a gente também não consegue identificar. Então é importante falar o nome. Sempre quando você for falar com uma pessoa com deficiência visual, fale o teu nome. Diga quem você é. Assim facilita as coisas. Simplifica, né, gente? Tá bom, pessoal? Então deixei aqui essas dicas, curiosidades, coisas do dia a dia meu e dos meus colegas com deficiência visual. Certamente vão deixar aqui nos comentários algumas coisas, algumas curiosidades que acontecem com eles também, né? E o meu canal aqui sempre tem o objetivo de trazer questões relacionadas à política pública, pessoal com deficiência, mas hoje quis trazer esse fato que aconteceu comigo. Tá bom, gente? Um grande abraço, né? E em seguida estamos aí com mais conteúdos para você. Tchau, tchau.